Capítulo 7 – Inteligência do coração. Desde que nossos ancestrais começaram a gravar suas histórias nas paredes das cavernas e lâminas de pedra, como um fio através da agulha do tempo, o coração aparece como um símbolo de saúde, sabedoria, intuição, orientação e inteligência superior. Os antigos egípcios, que chamavam o coração de Ieb, acreditavam que ele, não o cérebro, era o centro da vida e a fonte da sabedoria humana. Os mesopotâmicos e os gregos pensavam que o coração era o centro da alma. Os gregos, porém, o consideravam uma fonte independente de calor dentro do corpo, enquanto os mesopotâmicos acreditavam que fosse um fragmento do calor do sol. Até realizavam sacrifícios humanos nos quais extraíam um coração ainda pulsante para oferecer ao deus Sol. Os romanos consideravam o coração o órgão que mais dava vida ao corpo. No século XVII, durante os primeiros anos da Revolução Científica, o filósofo francês René Descartes afirmou que mente e corpo eram duas substâncias radicalmente distintas. Por meio de sua visão mecanicista do universo, as pessoas começaram a enxergar o coração como uma máquina extraordinária. O mecanismo do coração, como uma bomba física, começou a se sobrepor à sua natureza como a conexão humana com a inteligência inata. Mediante investigação científica, o coração aos poucos deixou de ser reconhecido como nossa conexão com os sentimentos, as emoções e o eu superior. Apenas com a nova ciência das últimas décadas começamos a reconciliar, entender e reconhecer o verdadeiro significado do coração, tanto como fonte geradora de campos eletromagnéticos como nossa conexão com o campo unificado. Sabemos que o coração, além do papel óbvio na manutenção da vida, não é uma simples bomba muscular que faz circular o sangue pelo corpo, mas um órgão capaz de influenciar sentimentos e emoções. O coração é um órgão sensorial que orienta a nossa capacidade de tomada de decisões, bem como a compreensão de nós mesmos e de nosso lugar no mundo. É um símbolo que transcende tempo, lugar e cultura. É uma premissa geralmente aceita que, quando estamos conectados com o conhecimento interno do coração, podemos recorrer à sua sabedoria como uma fonte de amor e orientação superior. Você pode estar se perguntando por que, dentre todos os órgãos do corpo, como o baço, o fígado ou rins, o coração é o único a ter inteligência. Desde 2013, não poupamos esforços para medir e quantificar coerência e transformação, elementos fundamentais para a compreensão do papel do coração. Quase todo mundo reconhece que os sentimentos elevados do coração nos conectam à consciência de amor, compaixão, gratidão, alegria, unidade, aceitação e altruísmo. Esses sentimentos nos preenchem e nos fazem sentir inteiros e conectados, ao contrário dos sentimentos de estresse que dividem sociedades e drenam nossa energia vital. O problema é que os sentimentos elevados do coração frequentemente ocorrem ao acaso, dependem de alguma coisa externa no ambiente, não são algo que possamos produzir por nós mesmos quando queremos. Sem dúvida, é um desafio manter o equilíbrio mental e emocional na atual cultura acelerada, cheia de estresse, focada em produtividade, em terminar tudo rápido, e a perda desse equilíbrio pode ter sérias consequências para a nossa saúde. Por exemplo, na virada do século XX, quase ninguém morria de doença cardíaca. Hoje, essa é a principal causa de morte entre homens e mulheres. Todos os anos, só nos Estados Unidos, doenças cardíacas custam aproximadamente 207 bilhões em serviços de saúde, medicamentos e perda de produtividade. O estresse é um dos principais fatores para a doença cardíaca e está alcançando um nível de epidemia. Felizmente, existe um antídoto. O que descobrimos com a pesquisa e o estudo das muitas facetas da coerência do coração é que podemos regular nossos ritmos internos, independentemente das condições do ambiente externo. Como acontece com o desenvolvimento de qualquer habilidade,
Criar coerência cardíaca voluntariamente requer conhecimento, dedicação e prática. Elemento fundamental para nossa compreensão do coração é a parceria com o trabalho pioneiro e inovador do HeartMath Institute. O HMI é uma organização não governamental de pesquisa e educação que trabalha para entender melhor a coerência cérebro-coração. Desde 1991, o HMI pesquisou e desenvolveu ferramentas confiáveis baseadas em ciência para ajudar as pessoas a entender a conexão entre coração e mente, bem como aprofundar sua conexão com o coração de outra pessoa. A missão do Instituto é ajudar pessoas a alinhar em equilíbrio seus sistemas físico, mental e emocional por meio da orientação intuitiva do coração. A base de nossa parceria repousa sobre a crença compartilhada de que, para criar um novo futuro, a pessoa precisa unir uma intenção clara, cérebro coerente, e uma emoção elevada, coração coerente. A pesquisa do HMI tem provado que, pela combinação de uma intenção ou pensamento, que, como você leu, age como a carga elétrica, com um sentimento ou emoção, que você já entendeu que age como uma carga magnética, podemos alterar nossa energia biológica e, quando mudamos nossa energia, mudamos nossa vida. É a união desses dois elementos que produz efeitos mensuráveis na matéria, deslocando nossa biologia da vida do passado para a vida no futuro novo. Em nossas oficinas pelo mundo, ensinamos os alunos a manter e sustentar estados elevados de ser, para que possam deixar de viver como vítimas das circunstâncias, passando de uma emoção a outra, e comecem a viver como criadores de sua realidade. Esse é o processo pelo qual criamos um novo estado de ser, ou uma nova personalidade que cria uma nova realidade pessoal. Nos últimos anos, um dos objetivos de nossa parceria com o HMI tem sido ensinar nossos alunos a regular e sustentar intencionalmente algo que chamamos de coerência cardíaca. Como a batida regular de um tambor, a coerência cardíaca refere-se à função fisiológica do coração que o faz bater de maneira constante, rítmica, ordenada. Quando ele não funciona de maneira ordenada, tem-se a incoerência cardíaca. Quando estamos em incoerência cardíaca, podemos acessar a inteligência do coração, que o HMI define como o fluxo de consciência e insight que experimentamos quando a mente e as emoções são trazidas ao equilíbrio e à coerência por meio de um processo que nós mesmos iniciamos. Essa forma de inteligência é experimentada como um conhecimento direto e intuitivo que se manifesta em pensamentos e emoções benéficos para nós e para outros. Como você vai descobrir neste capítulo, os benefícios da coerência cardíaca são numerosos, incluindo redução da pressão arterial, melhora do sistema nervoso, do equilíbrio hormonal e da função cerebral. Quando você mantém estados emocionais elevados, independentemente das condições do ambiente externo, pode ter acesso à intuição de alto nível que permite melhor compreensão de si e dos outros. Ajuda a impedir padrões estressantes em sua vida, aumenta a clareza mental e promove melhora na tomada de decisão. Além das descobertas da pesquisa do HMI, nossos dados sugerem com firmeza que a manutenção das emoções elevadas centradas no coração promove a expressão genética mais saudável. A coerência cardíaca começa com um pulsar estável e coerente do coração por meio de cultivo, prática e manutenção de emoções elevadas. Entre essas, gratidão, reconhecimento, inspiração, liberdade, bondade, altruísmo, compaixão, amor e alegria. Os benefícios da pulsação coerente são sentidos por todo o sistema do corpo, de maneira consciente ou inconsciente. Muita gente pratica sentimentos de infelicidade, raiva ou medo todos os dias. Em vez disso, por que não praticar a criação e manutenção de estados alegres, amorosos e altruístas? Isso não acabaria criando uma nova ordem interna, resultando em saúde e felicidade por inteiro?
A ponte do coração. Como você leu no capítulo sobre abençoar o centro de energia, o coração, localizado atrás do osso externo, é o quarto centro de energia do corpo. É nossa ponte para os níveis maiores de consciência e energia, bem como o centro onde começa nossa divindade. O coração é a intersecção dos 3 centros inferiores associados ao corpo terreno e 3 centros superiores associados ao eu superior. Serve de conexão com o campo unificado e representa a união da dualidade ou polaridade. É onde separação, divisão e energia polarizada se fundem para se tornar um, onde opostos como yin e yang, bem e mal, positivo e negativo, macho e fêmea, passado e futuro se unificam. Quando o coração se torna coerente, o sistema nervoso responde aumentando a energia do cérebro, a criatividade e a intuição, com efeito positivo sobre praticamente todos os órgãos do corpo. Coração e cérebro trabalhando juntos fazem você se sentir mais inteiro, conectado e contente, não só dentro de seu corpo, mas também com tudo e todos. Quando você está em estado centrado no coração, a totalidade que sente consome quaisquer sentimentos que possa ter falta e carência. A partir desse estado criativo de totalidade e unicidade, a magia começa a acontecer em sua vida, porque você não mais cria a partir de dualidade ou separação, mas não mais espera que alguma coisa fora de você alivie os sentimentos internos de falta, vazio ou separação. Em vez disso, você fica mais familiarizado com o seu eu novo ideal, e cria experiências novas de você mesmo. Se continuar ativando seu centro cardíaco adequadamente por vezes suficientes durante o processo criativo todos os dias, com o tempo você vai se sentir mais como se o seu futuro já tivesse acontecido. Como pode querer ou sentir falta se você se sente inteiro? Se os 3 primeiros centros refletem nossa natureza animal e se baseiam em polaridade, oposição, competição, necessidade e carência, o 4º centro começa a jornada para a nossa natureza divina. É de dentro do centro no coração que mudamos nossa mente e energia de estados egoístas para estados altruístas. E então nos sentimos menos afetados por separação ou dualidade e ficamos mais propensos a fazer escolhas para o bem maior de todos. Todos nós sentimos a consciência do centro do coração em um momento ou outro na vida. Essa energia está relacionada a se sentir pleno e em paz consigo e seu ambiente. Quando escolhemos os sentimentos relacionados ao coração, sentimentos que nos levam a dar, nutrir, servir, cuidar, ajudar, perdoar, amar, confiar e assim por diante, não é possível não se sentir pleno, inteiro e completo. Creio que essa natureza seja a natureza inata do ser humano. Homeostase, coerência e resiliência. Como você agora já aprendeu, o sistema nervoso autônomo, a divisão involuntária do sistema nervoso, é dividido em 2 subsistemas, o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Como você sabe, o sistema nervoso simpático, quando acionado, regula as ações e respostas inconscientes do corpo, como respiração acelerada, ritmo cardíaco alto, transpiração excessiva, pupilas dilatadas e assim por diante. Sua função primária é estimular a resposta de fuga ou luta quando há perigo iminente real ou percebido. Esse sistema funciona para nos proteger no ambiente externo. Já o sistema nervoso parasimpático complementa o sistema nervoso simpático, desempenhando funções opostas. Seu papel é conservar energia, relaxar o corpo e reduzir as funções de alta energia do sistema simpático. O parasimpático cuida da proteção no nosso ambiente interno. Se você pensasse no sistema nervoso autônomo como um automóvel, o parasimpático seria o freio e o simpático o acelerador.
Os dois ramos do sistema nervoso autônomo se revezam continuamente nas comunicações entre cérebro e coração. De fato, o coração e cérebro têm mais conexões nervosas um com o outro do que quaisquer outros sistemas do corpo. Simpático e parasimpático trabalham para manter um estado de homeostase, equilíbrio relativo entre todos os sistemas dentro do corpo. Quando o corpo está em homeostase, geralmente nos sentimos relaxados e seguros dentro do ambiente. A partir desse estado, em que todos os sistemas do corpo funcionam em harmonia e quantidade mínimas de energia são gastas, podemos afetar intencionalmente o sistema nervoso para criar coerência. A fim de sentir as emoções de coerência, as conexões neurais entre coração e cérebro devem funcionar otimamente, de maneira equilibrada e coordenada. Quando o coração bate de modo ordenado, coerente, leva o sistema nervoso autônomo à coerência, o que melhora as funções cerebrais, nos faz sentir mais criativos, focados, racionais, conscientes e abertos ao aprendizado. Como você sabe, o oposto de coerência é incoerência. Quando o coração bate de maneira incoerente, nos sentimos em desequilíbrio, tensos, ansiosos e sem foco. O corpo funciona em modo de sobrevivência. Por isso, funcionamos mais de uma perspectiva animal primitiva do que a partir de emoções elevadas centradas no coração e de nossa humanidade e divindade maiores. A incoerência é provocada pelo estresse, que é a resposta do corpo e da mente a perturbações e comoções no ambiente externo. Seu sistema nervoso parasimpático funciona melhor quando nos sentimos seguros. O sistema nervoso simpático é ativado basicamente quando nos sentimos inseguros. O estresse é experimentado quando nos sentimos inseguros o estresse experimentado quando nos sentimos inseguros não é necessariamente como o evento em si, mas o resultado de reações emocionais não administradas relacionadas ao evento. Em estado de homeostase, você pode pensar no corpo como uma máquina sofisticada, muito bem afinada. Porém, quando emoções como ressentimento, raiva, inveja, impaciência e frustração persistem, nosso equilíbrio interno é arruinado. Se você recordar de uma ocasião recente em que sentiu estresse, é provável ter sentido algo como um ritmo fragmentado. Na verdade, é bem isso que o coração faz, batendo em ritmo fragmentado. Em estado de estresse crônico, o corpo se esforça para manter a homeostase e podemos começar a sofrer diversos sintomas relacionados ao estresse. O estresse constante suga o campo invisível de energia em torno do nosso corpo e esgota nossa energia vital, deixando pouco tempo ou energia para reparo e restauração. Um resultado da dependência dos hormônios do estresse é que nos tornamos presas do círculo vicioso em que incoerência e caos começam a parecer normais. Mas a que custo? Em longo prazo, os efeitos do estresse podem ser catastróficos. De acordo com o estudo da Clínica Mayo sobre pessoas com doenças cardíacas, o estresse psicológico foi o mais forte preditor de futuros eventos cardíacos, incluindo a morte, parada e ataque cardíacos. Por viver em estado de estresse crônico, muita gente nem percebe que vive sob o estresse até ocorrer um evento como um infarto. Faz sentido que, se bate de forma incoerente por períodos prolongados, em vez de trabalhar em equilíbrio ou ordem, mais cedo ou mais tarde o coração vem a falhar. Fundamental à nossa habilidade de administrar o estresse é o que se conhece como resiliência, definida pelo HMI como capacidade de se preparar para se recuperar e se adaptar a estresse, adversidade,
trauma ou dificuldade. Resiliência e gestão de emoções integram muitos processos psicológicos importantes envolvidos na regulação da energia, na velocidade com que o corpo se recupera depois da resposta ao estresse e em nossa habilidade de manter a saúde e a homeostase. VFC – Comunicação entre coração e cérebro. Fomos levados a crer que o cérebro reina sobre nossa biologia. Embora isso em parte seja verdade, o coração é um órgão autoarrítmico, o que significa que o ritmo cardíaco tem início no coração, não no cérebro. É bem sabido que o coração de todas as espécies pode ser removido do corpo e colocado em uma solução salina chamada solução de Ringer, onde continuará batendo por longos períodos, independentemente de qualquer conexão neurológica com o cérebro. Em um feto, o coração começa a bater antes de o cérebro se formar, mais ou menos na 3ª semana, enquanto a atividade elétrica cerebral não começa antes do 5º ou 6º mês. Isso demonstra que o coração é capaz de iniciar comunicação com o sistema nervoso central. Outro fator que torna o coração único é conter nervos dos 2 ramos do sistema nervoso autônomo, o que significa que toda e qualquer mudança no sistema nervoso simpático e parasimpático afeta o funcionamento cardíaco de uma batida para outra. Isso é importante porque, tenhamos ou não consciência, toda emoção que experimentamos influencia o ritmo cardíaco, comunicado diretamente através do nosso sistema nervoso central. Nesse sentido, o coração, cérebro límbico e sistema nervoso autônomo têm um relacionamento bem íntimo, porque o equilíbrio ou desequilíbrio de um afeta o outro. Como um comentário à parte, o cérebro límbico, sede do sistema nervoso autônomo, também é chamado de cérebro emocional. Portanto, quando você muda suas emoções, afeta as funções autônomas. Hoje, a ciência consegue prever com cerca de 75% de precisão o que alguém está sentindo simplesmente acompanhando a atividade do coração batida a batida, usando a análise de variabilidade de frequência cardíaca. A VFC, variabilidade da frequência cardíaca, é um fenômeno fisiológico de variação dos intervalos do coração batida a batida. Daí o termo variabilidade, que reflete os desafios ambientais e psicológicos. Entre suas utilidades, a VFC pode medir a flexibilidade do coração e do sistema nervoso, o que reflete a saúde e a forma física, bem como o equilíbrio da vida mental e emocional. Estudando o ritmo cardíaco medido pela VFC, os cientistas podem detectar padrões que aprofundam nossa compreensão de como os humanos processam emoções e dos efeitos dos sentimentos e emoções sobre o nosso bem-estar. Assim, a pesquisa contínua sobre a VFC oferece uma janela única para a comunicação entre coração, cérebro e emoções. Muitos estudos mostram que ter um nível moderado de variabilidade nos torna mais capazes de adaptação aos desafios da vida. Já um baixo nível de variabilidade de frequência cardíaca é um forte preditor independente de futuros problemas de saúde, incluindo todas as causas de mortalidade. A baixa VFC também é associada a numerosos quadros médicos. Quando jovens, temos uma variabilidade maior. À medida que envelhecemos, a variabilidade diminui. Padrões de VFC são tão consistentes que, quando cientistas analisam uma leitura de VFC, em geral,
podem estimar a idade do sujeito, com margem de aproximadamente 2 anos. Durante muito tempo, uma frequência cardíaca estável foi considerada sinal de boa saúde, mas agora sabemos que o ritmo cardíaco muda a cada batida, mesmo quando estamos dormindo. Ao longo dos anos, pesquisadores do HMI vêm descobrindo informações codificadas dentro desses intervalos, olhando os espaços entre as batidas e leituras de VFC, em vez de analisar os picos referentes às batidas propriamente ditas. É mais ou menos como um código Morse, em que entendemos as comunicações pelos intervalos entre as transmissões. No caso do coração, os intervalos entre as batidas são transmissões complexas usadas para retransmitir comunicações entre cérebro e corpo. Na década de 90, pesquisadores do HMI descobriram que, quando as pessoas focam no coração e promovem emoções elevadas como reconhecimento, alegria, gratidão e compaixão, esses sentimentos podem ser observados como padrões coerentes no ritmo cardíaco. O oposto é válido para sentimentos de estresse que causam ritmos cardíacos incoerentes, parecem irregulares, recortados. A descoberta relacionou estados emocionais a padrão de VFC, ver figura 7.1. Os pesquisadores também observaram que frequência cardíaca, batidas por minuto, e ritmo cardíaco são duas respostas biológicas distintas. Uma pessoa pode ter alta frequência cardíaca e ainda assim manter um estado de coerência. Portanto, foi determinado que o ritmo cardíaco pode criar estados físicos internos coerentes. Quando a VFC tem um padrão de coerência cardíaca, reflete sincronização aumentada e harmonia entre os dois ramos do sistema nervoso central, do sistema nervoso autônomo, bem como na atividade que ocorre nos centros mais elevados do cérebro. Muito do que aprendemos com a medicina ocidental nos fez crer que não podemos controlar as funções do sistema nervoso autônomo, como frequência cardíaca e pressão sanguínea, porque estão além do domínio da mente consciente, sem mencionar a separação entre os sistemas nervosos voluntário e involuntário. Sabemos agora, porém, que você não precisa ser yogi ou místico para conseguir dominar tais habilidades. Só precisa ser sobrenatural, o que pode ser aprendido. Esse é o único motivo pelo qual o HMI ensina a importância da coerência cardíaca não apenas para indivíduos, mas para grupos de militares, agentes da lei, estudantes, atletas e outros de alto desempenho, para que possam manter a clareza, a capacidade de tomada de decisão e a compostura em situações de estresse elevado.